meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Suzana, membro da comunidade Filhos de Maria, e hoje vim partilhar o Evangelho de Nosso Senhor com vocês. Como é que vocês estão? Gostaria de pedir que vocês deixem também seus comentários, suas sugestões, o que vocês gostariam de ver aqui no nosso Instagram também, no nosso canal, se vocês gostariam que nós fizéssemos vídeos, por exemplo, respondendo perguntas a respeito da igreja, da tradição, da comunidade. Nós temos diáconos aqui, professores, pessoas teólogos, pessoas que são incapazes de responder. E nós gostaríamos de fazer esse momento de interação com vocês também. No mais, vamos lá ler o Evangelho de São João, no capítulo 20, do versículo 24 a 29, vou só tirar o óculos porque está dando reflexo. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu, meditando esse evangelho, gostei muito de uma tradução que tem na Bíblia do Peregrino, que é uma pequena mudança. Nessa versão que eu li para vocês, no último versículo, Jesus diz assim: bem-aventurados os que creram. Creram com a I, que é utilizado para o final, para o passado. E na tradução da Bíblia do Peregrino, usa o termo crerão, com A-T-I-O, que é utilizado para o futuro. Então o Senhor diz: felizes aqueles que crerão, que acreditarão sem ter visto. O Senhor está falando de nós. Felizes nós e todos os cristãos posteriores à sua vinda e à sua ascensão ao céu, que creram sem ter visto, sem ter tocado, sem ter provado, sem ter cheirado Cristo aqui na terra. Mas é muito interessante também, porque muitas vezes a gente sempre olha para as posturas de falta de fé na Bíblia com aquele narizinho um pouquinho em pé, como se naquela situação eu fosse fazer diferente. E é possível que a sua fé, ela de fato seja uma fé muito firmada, muito embasada. Mas a nós não cabe julgar o pecador, né? Nossa, como Tomé era sem fé. Na verdade, ele era um homem de muita fé, tanto que é santo, né? Há escritos, a tradição da igreja nos diz que evangelizou a Índia. Não tem-se provas assim escritas na mesma época, mas alguns séculos depois, né? Escreveu-se os Atos de Tomé, por assim dizer. Foi um grande evangelizador mesmo, e um homem que se converteu a Cristo, que seguiu, né? Mediante as suas debilidades, vamos dizer assim. Tem um documentário muito bacana que tem no History 2, falando sobre a vida dos apóstolos. Eles vão falar de São Tomé e eles dizem que ele era um apóstolo que vivia com aquelas duas asas que São João Paulo II fala, né? A fé e a razão. Ele alcançava a fé pela razão. E ele não era um homem que acreditava fácil nas coisas que as pessoas iam falando para ele precisava fazer uma experiência verdadeira. E é claro que ele
diante da própria fala do Senhor, o Senhor o corrige falando, bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. Nós temos que acolher essa palavra de Cristo para nós. Mas também ver na postura de Tomé uma postura que é muito semelhante às nossas. Muitas vezes nós também queremos provas muito concretas das coisas. O Senhor nos pede para dar um passo no escuro, e isso a voz dele mesmo, mas o Senhor às vezes se utiliza de outras pessoas para falar até nós, né? Se utiliza de um irmão, de um pastor, de uma pregação, de um vídeo no Instagram para nos falar. E diante daquela fala que é de Deus, mas através dos seus, né? Através dos seus discípulos, nós também muitas vezes somos incrédulos. E é para nós essa palavra hoje. É para nós esse chamado à conversão. Contemplemos o Senhor que está na nossa vida, na nossa história, o próprio Cristo na Eucaristia, e façamos a mesma experiência de transformação, né, de cisão ali que Tomé fez. Ele nem chegou a tocar no final das contas, né? Ele só contemplou mesmo as chagas, viu com os olhos, não chegou a tocar, mas ele viu com os olhos o lado aberto, ele viu com os olhos as chagas, e a partir daquele momento, né, da sua pequenez ali, ele passou a crer, converteu-se, e ainda mais ao Evangelho, e que nós também possamos fazer essa experiência diante da voz do Senhor que nos vem através dos pastores, através daqueles que o Senhor nos permite mesmo fazer a experiência, né, com a palavra dele, que nós possamos também fazer essa experiência de transformação de vida, de fidelidade mesmo. Uma coisa que eu acho bem interessante, né, nesse contexto, né, da vida de São Tomé, da fala de Jesus a ele, é que aqui em casa nós temos um diácono Marcelo, né? E ele sempre fala uma coisa interessante, ele fala assim: só Jesus para se submeter a uma coisa dessa, só ele, ninguém mais se submeteria a isso. Morreu na cruz por amor, fez obras assim extraordinárias enquanto estava na terra, provou sua messianidade, dando sua vida em salvação pelo povo. Mas isso não basta. Ele tem que provar. Ele tem que chegar a nós e falar: olha aqui, toca aqui minha mão, toca o meu lado. Porque a nossa fé, ela ainda é essa fé que necessita de provas. Nós sempre queremos provas. Eu quero a prova do amor de Deus. Ah, Deus me ama, está escrito na palavra, está cravado na palavra. Jesus provou isso na cruz. Mas o que eu quero é provas. Eu quero provas. Ah, então eu sou muito amada, então eu quero é prova. Eu quero ser regalada nessa vida. Eu quero escutar isso de todos os irmãos. Eu quero que essa prova chegue até mim. Eu quero provar isso. Eu quero provar que eu sou amada. Nós exigimos de Deus muitas provas ainda. Então, diante desse evangelho, dessa narrativa, né, de um homem que alcança a fé pela razão, que não é essa confiança assim, sem embasamento, né? Tomé necessitava desses embasamentos. Nós muitas vezes precisamos mesmo, né? Não ter uma fé vã, mas não confundamos isso com... Não é confundir a palavra, mas não façamos disso uma muleta na nossa experiência com Deus. Ah, eu preciso sempre da razão, eu preciso sempre entender os processos para poder acreditar. Não, você não precisa. Nós não precisamos, isso é para mim também. Eu preciso ter certeza se é a voz de Deus e preciso ousar dar os passos que Ele me pede. A razão, ela anda junto com a fé, né? É o que nos permite dar um voo livre, um voo alto em Deus. Mas não façamos da razão uma muleta para nossa falta de fé, mas ao contrário, façamos dela um trampolim, né? Mergulhemos no conhecimento de Deus, no conhecimento do seu poder, da sua palavra, e façamos disso de fato um trampolim para a fé, para que a nossa fé seja uma confiança consciente em Deus, e não uma coisa que é imposta pelo outro, pela experiência do outro, mas que elas andem juntas, unidas. E hoje essa é a nossa reflexão. Gostaria de pedir para você, né? Se você estiver pelo Instagram, segue aqui o nosso IG, né? Segue o nosso Instagram. Se você estiver no YouTube, dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você acha que hoje necessitam ouvir essa palavra, né? E tantos de nós, né, negamos a fé para achar
que a razão ela é superior, que a ciência e a fé elas andam dissociadas e não andam. Uma é um trampolim para a outra. Não se chega à fé sem razão. Então, que Deus abençoe você. Foi uma grande alegria estar aqui partilhando o Evangelho e até a próxima sexta-feira.